Brasilianos e brasilianas, tudo bem? Cheguei aqui para mais um Trends, para mais um encontro onde nós vamos desenvolver aqui um outro tema. O tema de hoje vai ser sobre especialização. Você se especializou em que área? Certamente você se especializou em resolver problemas em alguma área. Você fez um curso profissionalizante, você fez uma universidade, você fez um curso técnico, você fez um MBA, você talvez tenha feito qualquer outro tipo de curso que tenha te capacitado ou que tenha te preparado para resolver um grupo limitado de problemas profissionalmente, correto? Assim foi comigo e eu acho que assim também foi com você. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre isso, sobre especialização. Especialização profissional. O que você hoje resolve, até onde você foi preparado a resolver problemas seus, com você, sobre você e dos outros. Então, quem vem acompanhando Trends já anda me perguntando: Roberto, mas o que é o Trends? O que é esse trabalho que você está desenvolvendo? Ficou alguns meses fora das redes sociais, fora da entrega de conteúdos digitais, e agora chegou com esse Trends. Trends é algo que você não consegue, né, assim eu explico para essas pessoas, se desviar. Você não consegue ficar longe disso, você não consegue evitar. Porque trends nada mais é do que tendências. Não é só isso. Ao longo dos vídeos, ao longo das aulas, ao longo dos encontros, ao longo de uma série de coisas que estão sendo preparadas aqui para que eu possa entregar para você, você vai perceber que são mais coisas, além de tendências. Mas só o fato de você saber que é algo ligado a tendências, que tendências? As suas tendências, as tendências de mercado, as tendências das pessoas que estão ao seu redor, as tendências da economia, enfim, a todas as tendências a gente é influenciado e, neste caso, nesse canal, você vai ser influenciado por algumas coisas bem legais e o foco é ajudar você a resolver seus problemas. Se você aprender a resolver os seus problemas, os problemas com você, os problemas sobre você e os problemas dos outros, assim você certamente terá uma vida muito mais abundante, muito mais plena, muito mais feliz e, acima de tudo, mais leve. Mas vamos parar de detalhar demais isso, vamos direto ao fato. Afinal de contas, tempo é dinheiro e dinheiro também pode ser tempo. Então vamos fazer isso daqui ser eficaz, ser eficiente para você. Beleza? Vamos lá. Então, você se especializou em que área? Escreve aqui, escreve nos comentários aqui, fale da sua propaganda, aproveita que esses vídeos, esse material está alcançando muita gente, faz aqui seu comentário, de repente alguém que estiver aqui precisa de algum apoio e vê que você também está acompanhando e se harmonizando, né, se entendendo com esse conteúdo que eu venho trazendo, de repente, quem sabe aí não gera, né, alguma necessidade aí e atendimento, né, a uma necessidade e quiçá uma solução para algum problema de que alguém precise do seu conhecimento. Então, comenta aqui embaixo. Em que você se especializou? Qual é a sua área? Você é um profissional de que área? Escreve aqui embaixo. Isso é importante. Isso vai começar a te dar alguns insights. Não tenha dúvida? Pratique isso. Faça isso nos comentários de todos os vídeos que eu estiver postando aqui por diante. Porque certamente algo de útil vai aparecer para você. Não subestime o poder da internet. Vai por mim. Então, vamos lá. O que a gente tem hoje aqui para trabalhar, né? A pergunta é: em que área você se formou, se especializou profissionalmente para resolver quais tipos de problemas? Como eu disse, comenta aqui. Vamos embora que tem coisa pra caramba hoje pra gente conversar. Quanto tempo e dinheiro normalmente nós gastamos para se especializar em alguma área, né, profissional? Eu já gastei dinheiro pra dedéu, muito dinheiro. Muito tempo também. Gasto ainda muito dinheiro, inclusive amanhã vence mensalidade de mais um curso que eu estou fazendo de um MBA bem importante, sobre metaverso. Enfim, lembrei disso agora, então estou comentando que continuo investindo no conhecimento, e conhecimento é importante, mas de que forma a gente investe? Para que a gente investe? Para quais soluções propor na nossa vida e na vida das pessoas que amamos e nas pessoas que nos procuram para resolver os seus problemas? Qual é a sua área profissional? Escreve aqui nos comentários. Mas vamos em frente. Vou relembrar aqui uma jornada, né? Ou melhor, a nossa jornada, talvez a sua, bem provavelmente a sua, né? E de muitas pessoas que nós conhecemos. Então, a jornada que normalmente fazemos para nós nos tornarmos um profissional, ela é muito parecida, né? Como ela começa? A gente começa a ser educado lá na educação infantil, no primeiro ano até o 6º ano de idade. Vocês lembram disso?
Muitos não lembram. Eu lembro vagamente alguns flashes daquela época. Mas se você lembrar de algum aqui, comenta aqui, coloca aí, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente. Não é só para você, né, exercitar o seu network, exercitar, né, a participação, se sentir parte de todo esse processo do Trends. Mas mais importante que isso é para você realmente relembrar, né, algumas coisas legais aí. Acho que vale a pena comentar. Comenta aí, tá bom? Então, a primeira etapa da nossa jornada de aprendizado começa lá do primeiro ano aos 6 anos, né? Eu, particularmente, comecei aos 3 anos de idade na pré-escola, né? Ia com aquele bonezinho vermelho, com aquela camiseta branca, o short na época era o uniforme era vermelho, era da prefeitura, e com quichute ou com conga, né? Quem não lembra do quichute preto ou do conga, né? Que tinha azul marinho, tinha vermelho, acho que eram só essas opções, acho que eu não lembro de outras coisas. Ah, e o branco, né? Tinha o conga branco também, né? Quem não lembra do conga, quem não sabe o que é conga, que é mais novo, coloca aí na internet, vocês vão saber as opções que a gente tinha de calçado naquela época. E eu comecei lá aos 3 anos, ou seja, na minha educação infantil, né, da escola, em grupo, eu comecei dos 3 aos 6 anos. Então foram ali 3 anos. Depois a gente vai para o ensino fundamental, né? Atualmente o ensino fundamental é compreendido por 9 anos, ou seja, mais 9 anos de aprendizado a gente acaba tendo que investir para melhorar, né, a nossa capacidade de entendimento, as nossas habilidades e conhecimento. Mas ainda nessa fase é tudo muito genérico, ainda não é nada muito ligado à profissão, né? Foi assim com você? Comenta aí, comenta que comigo foi assim. Depois a gente chega no ensino médio. Primeiro colegial na minha época, assim, segundo colegial, terceiro colegial, ou seja, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias, né? Não que antes não seja, mas aqui começa a ficar mais sério, porque aqui a gente precisa ter algumas definições. Assim como para mim foi, eu acho que para todos vocês de alguma forma isso também aconteceu. Alguns ficaram muito indecisos, outros talvez não. Outros ficaram muito mais convictos, né, do que fazer, né? O que eu quero fazer quando crescer? Quem eu quero ser quando crescer? Qual é o meu sonho? Né? Muitas crianças têm isso de uma forma muito clara, né? Um quer ser policial, outro quer ser bombeiro, o outro quer ser médico, médica, o outro quer ser dentista, veterinário, enfim, cada um, né? Cada criança na sua fase de juventude tem ali uma vontade, né? Uma escolha, né? Para ser exercitada, mentalizada e, quiçá, né? Realizada. E, enfim, qual foi o seu sonho? Você se lembra como eram essas expectativas de vida na infância? O que você imaginava, como você imaginava que seria a sua vida adulta? Eu tinha o meu, né? Na verdade, eu tinha um sonho bem interessante, era bem convicto nisso. Creio eu que dos meus 5 anos até os meus 14 para 15 anos, eu tinha um sonho muito claro, um objetivo, na verdade, que é uma meta. Na verdade, eu acho que meta, porque eu fui atrás, meus pais me ajudaram muito nisso. Inclusive, meu pai, quando vivo, ele me levou até a escola preparatória, né, para essa profissão que eu queria. Era em Minas Gerais, em Barbacena. Inclusive, eu tenho a Renata. A Renata tá morando em Barbacena, né? Tá pertinho dessa escola que eu visitei quando eu era jovem, né? Quando estava aqui na juventude. Por quê? Meu pai sabia, minha mãe sabia, meus irmãos sabiam, todos eles, a família sabia que eu queria ser piloto de caças. Pois é, eu queria ser um piloto de caças. Servia ser piloto de algum outro tipo de aeronave, de avião? Avião comercial, Boeing, qualquer... Não. Monomotor, jatinho? Não. Eu queria ser piloto de caça. Caça militar. Era isso. Não tinha outro foco, meu foco era esse. Eu tinha todas as revistas, comprava pôster, tinha tudo. Tudo que eu fazia era voltado para ser um piloto de caças. Assim, desse jeitinho aqui. Do jeitinho que está aqui na tela. Tá vendo? Então, eu queria fazer isso. Aí, né, fui atrás do sonho, não fiquei parado. Meus pais, graças a Deus, tinham condições para poder me ajudar nesse sonho. E para que eu pudesse, né, seguir, né, continuar a minha jornada do ensino fundamental para um ensino técnico, eu tinha que entrar antes da minha vida adulta, antes do prazo do serviço militar, para poder participar, né, para poder ter chances de me tornar um piloto de caça. E qual era o caminho? Né? Meu pai pesquisou isso, era um militar também, só que da Marinha. E aí, no caso,
Enfim, ele falou, a gente vai ter que ir lá em Barbacena porque a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, assim é o nome dessa escola, né, da aeronáutica, fica em Barbacena, em Minas Gerais. E ele me levou para Barbacena. E lá a gente soube que teria que participar de uma prova. E que essa prova era uma prova nacional. E era uma prova de aptidão. Ou seja, por ser um cargo, por ser uma profissão, né, uma função, né, seja que nome a gente possa dar para o cargo de piloto, né, para a posição de piloto de caças, né, da Força Aérea Brasileira, a gente tinha que fazer testes de aptidão. Não só pela concorrência que tínhamos lá de ser melhor do que um grupo de pessoas estarmos à frente, não. Tinha que saber se eu tinha aptidão para essa função. Porque se eu não tivesse aptidão, se eu fosse, né, avaliado e fosse chegado à conclusão que eu não teria aptidão, eu não poderia seguir adiante. E para fazer essa prova, só para vocês terem o tamanho da concorrência que tinha naquela época, né, eu estou trazendo aqui a imagem do ginásio do Ibirapuera. O ginásio do Ibirapuera é um estádio, né, pequeno, né, um ginásio, né, que fica aqui em São Paulo, perto do Parque do Ibirapuera, e era lá que era feita a prova. Ou seja, imagina esse estádio aqui, metade, não era inteiro, mas era metade dele lotado, ou lotado não, metade cheia de candidatos somente da cidade de São Paulo, né, ou somente na cidade de São Paulo, para entrar nas vagas que tinham disponíveis naquele ano. E depois dessa prova, teríamos outra prova, que era a prova de aptidão física, porque aqui eu iria fazer e fiz a prova escrita, vamos chamar assim, né? A prova de conhecimentos do ensino fundamental. E tinha chances de passar, enfim, fiz a prova, não achei das piores, mas a segunda fase era um pouco difícil. A gente precisava passar por uma prova física. E a prova física era uma prova que iria avaliar se nós tínhamos condições de saúde para fazer alguns tipos de exercícios que demonstrassem essa saúde. E, além disso, aí sim veio o problema. Tinha que ter uma aptidão visual. Ou seja, eu não podia ter miopia, eu não podia ter nenhum tipo de... Ou qualquer candidato, né? Não eu. Qualquer candidato não poderia ter nenhum tipo de disfunção, né? Ou de deficiência, ou de dificuldade visual. E eu tinha. Eu tinha dificuldade, eu tinha miopia. E na época, inclusive, foi quando começou, né, as primeiras cirurgias, eu estava em período de teste das cirurgias de miopia. E eu tinha ainda uma esperança que eu conseguiria, né, passar por essas duas fases e seguir adiante. Mas, em determinado ponto, já inscrito, já como eu disse, feito a prova e tudo mais, me aprofundando ainda mais, eu percebi que eu não poderia ser piloto de caça. Isso mesmo. Eu tive ali a infeliz notícia que eu não poderia ser aquilo que eu sonhei por vários anos em ser, um piloto de caça. E aí vem uma situação muito, né, uma sensação muito ruim, porque você vê um balde de água fria sendo jogado em você, num sonho que você tem, que eu tinha, no caso, e que eu não poderia ter. Não tinha como eu entrar na Epicar. Mas aí vem aquela expectativa, a gente como bom, né, brasileiro não desiste nunca, falei, não, mas se a gente esperar a cirurgia, se esperar isso e tal, não sei o quê, enfim. Criou-se ali uma esperança, né, para que, já que eu não passaria nessa prova da Epicar, que eu pudesse de repente fazer por um outro caminho, já no alistamento militar e tudo mais. E os anos foram passando e eu acabei percebendo que a minha dificuldade visual, a minha miopia, enfim, o problema que eu tinha não seria um problema que me viabilizaria ser piloto de caça. E a partir daí eu fiquei com essa expectativa, né, tornada frustrada. Ou seja, essa expectativa que eu tinha, esse sonho que eu tinha, né, de ser piloto de caça da Aeronáutica do Brasil, eu não pude cumprir. E eu acredito que não sou o único, né, que passou por isso. Eu acho que você que está me ouvindo deve ter passado em algum momento por uma situação parecida. Talvez algum sonho que você tinha. E em algum momento, seja por qual razão for, você foi, digamos assim, informado pela vida que você não poderia ser, que você não conseguiria ser, que não daria para você ser. Né? Cada um tem a sua. Se você tem aqui um sonho desses como o meu, de ser piloto de caça, mas em alguma outra atividade, comenta aqui o que você queria ser quando
você era criança, qual era a sua expectativa de vida e por quê, né? No meu caso, eu não pude por conta da visão. Por que você não conseguiu esse sonho? O que te fez, enfim, abrir mão desse sonho? Desistir é difícil falar a palavra desistir, porque eu não desisti do meu sonho. Eu queria ele, mas eu não podia tê-lo. Simplesmente não dava para eu tê-lo. Então não é que eu desisti, eu fui impedido, eu fui limitado, eu fui informado que não daria para eu realizar este sonho. E o que acontece com a gente, né, quando nós ficamos diante de uma expectativa que torna-se frustrada? O que você faz? Eu vou falar o que eu fiz e o que eu vejo muitas pessoas fazendo. E aí você me comenta aqui, participa, né? Participa desse vídeo, se você estiver vendo ele no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, enfim, no YouTube, onde você estiver vendo, nas minhas redes, esse vídeo, comenta, faz bem comentar. Né? Faz isso por você, comenta qual era o sonho que você tinha, resgata ele lá atrás e coloca ele aí, escreve, né? Escreve, porque isso vai, bota para fora, porque isso talvez abra algumas portas aí que você manteve fechado, né? Então, aqui é onde eu trago um ponto para pensar. O primeiro ponto desse encontro de hoje, dessa aula de hoje, desse treinamento, seja que nome você considere. Se você achar que aqui é um treinamento, escreve aí, até porque eu quero saber como eu posso chamar isso aqui. Se é uma live, não é porque eu estou fazendo ele gravado, porque a flexibilidade fica maior para mim e para vocês que estão aqui acompanhando. Mas anota aí, né? Fala o que você acha desses vídeos, o que você está achando deles. São treinamentos, são aulas rápidas, são o que para você? De repente eu assumo aí, né, uma sugestão de você aqui para poder seguir informando o que são esses encontros, porque outros virão, tá? Então, enfim, o que se faz, né, quando a gente tem uma expectativa, um sonho frustrado, na infância, na adolescência. No meu caso, eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos, né? Enfim, eu vou falar o que eu fiz, o que normalmente eu vejo as pessoas fazendo, né? A gente parte para o plano B. Sim, eu queria ser piloto de caça da Aeronáutica do Brasil e não ia poder ser. Não daria para eu ser esse piloto de caça que eu sempre sonhei em ser. Então, o que eu poderia fazer dali por diante? Preparar um plano B, né? Mas como que nós partimos para um plano B? Qual é o seu plano B? Comenta aí, bota para fora, isso faz bem. O meu plano B, no caso, né, seria construir uma vida boa. Já que eu não podia ser o piloto de caças para, a partir daí, eu ter a vida que eu queria, que era de viajar, que era de ter um compromisso, de defender algo, de defender alguém, de ser diferenciado, enfim, tinha um monte de expectativas por trás dessa profissão que eu tinha escolhido fazer, né, em ser piloto. E eu falei, eu tenho que achar alguma outra coisa que eu possa, né, ter as mesmas sensações que eu tinha expectativa em ter como piloto. Quais foram as suas expectativas? Você lembra da profissão que você escolheu? Ou você não escolheu nenhuma profissão porque você não conseguia ver nelas uma expectativa, né, de vida? O que você, quando te perguntava o que você quer ser quando crescer, você pensava no quê? Né? Se você escolheu uma profissão, certamente alguma coisa boa você esperava vir dessa profissão. E se você não escolheu é porque você não encontrou talvez nenhuma que pudesse dar as coisas que você gostaria, ou simplesmente você falou, na hora que for para resolver isso, eu resolvo, né? Tá muito cedo para eu pensar nisso. Enfim, comenta aí, é legal comentar. Então, o plano B, vamos para o plano B. O que seria, né? Qual seria e por onde passaria a construção de um bom plano B? Passaria sem dúvida nenhuma pela escolha de uma universidade. Ou seja, retomaria aquele processo de aprendizado, né? De entendimento, de construção de habilidades para resolver problemas em alguma área. Qual área? Se a gente, no meu caso, eu não podia mais resolver naquela. E na sua, qual era a área que você não conseguiu ou percebeu que não ia, por alguma razão, conseguir ali alcançar rapidamente o sonho? Né? Normalmente a gente vai para uma graduação universitária, que dependendo da profissão que você escolhe, hoje está em torno de 2 a 5 anos, dependendo do curso que você escolher, você vai ter aí que investir mais 2 ou 5 anos de tempo, né? E de dinheiro, né? De alguma forma, para
se preparar profissionalmente para resolver algum problema, ou resolver os seus problemas, ou os problemas que a vida te apresenta, né? Que apresenta para todos nós. Além do curso de graduação, normalmente a gente também faz alguns cursos técnicos, né? Alguns nem fazem a graduação e só fazem os cursos técnicos, outros às vezes não fazem nenhum dos dois e vão direto para uma prática, vão trabalhar em alguma área e aprendem, né, através da prática direta em alguma profissão, função, com o pai, com o tio, enfim, com alguém, aprende alguma profissão, né? Alguma função que resolve problemas. Além dos cursos técnicos, a gente também investe, normalmente a gente investe em pós, mestrado, doutorado, MBA, enfim, como eu disse, amanhã vence a mensalidade do meu MBA. Enfim, tem que pagar, né? Porque faz parte de um investimento que eu ainda continuo construindo o meu futuro, continuo construindo os meus sonhos, né? E esse MBA que eu estou fazendo é mais uma forma de eu ficar mais próximo, né, dos meus sonhos através ou por meio da solução de problemas do que eu estou aprendendo a resolver, né, por lá. Então, essa é a nossa jornada, né? Mais ou menos uns 20 anos de investimento, de tempo, de muito tempo, de dedicação, de perseverança, de dinheiro, enfim, para realizar o plano B. Para muitos, o plano B. Para poucos, né, acredito eu, talvez o plano A, né, o primeiro plano, né, feliz aquele que consegue realizar aquele plano de infância. O meu não consegui, que era ser, né, um piloto. Mas a vida é assim e a gente vai levando adiante e não deixei de investir. Eu investi, continuo investindo, não só aos 20 anos, mas mais, né? Então, e você também, eu imagino que de alguma forma faz isso, né? Se não faz, era bom repensar aí, né? Se está indo no caminho adequado ou não, ou se o que pode ser feito para melhorar isso. Mas vamos lá, a ideia é aprofundar no tema da especialização. Que tipo de problema você se especializou em resolver na sua vida, né? Quais problemas você foi preparado, você foi instruído a resolver na sua vida. Então, aí fica, né? Qual foi ou ainda é o seu plano B? Vamos parar para analisar um pouquinho, que isso aqui é importante, isso vai trazer algumas coisas, vai abrir algumas portas para pessoas que eu sei que já andam, né, vendo algumas portas se abrir por conta dos insights que estão sendo alcançados através desses vídeos. Então, acompanha aqui que eu acho que vale a pena você ver o que eu posso destravar aqui para você, assim como destravei para mim e para outras pessoas que estão mais próximas, vendo, né, ouvindo e pondo em prática esse conhecimento que eu estou compartilhando. Então, qual foi ou ainda é o seu plano B de vida, né? Já que você não conseguiu realizar aquele seu sonho de infância que você queria, né, assim como eu, ter a profissão, qual é o seu plano B? Como você construiu ou ainda está construindo o seu plano B? Provavelmente você fez algo muito comum, como a maioria das pessoas faz, assim como eu fiz. Que é o quê? Construir um plano B baseando ele em desejos mais comuns. O que seriam desejos comuns? Eu acho que ainda e são, né? Acho que ainda são desejos comuns das pessoas. Encontrar um par para ter um relacionamento, ter uma casa, morar numa boa casa, né? Uma casa confortável, uma casa que seja o ideal para o seu estilo de vida, casar, viajar bastante, ter carros, né? Apesar que os mais jovens hoje já não se preocupam tanto em ter, né? E sim em mais ser do que ter. O que é base? Qual é a base do seu plano B? A minha foi essa: ter uma boa casa, não é a foto da minha casa, mas enfim, ter uma boa moradia, ter uma boa parceira, né? No meu caso, né? Casei, muito bem casado, com a Ângela, inclusive, enfim. Ter filhos, né? Eu não mencionei aqui, mas muitos ainda têm o sonho de ter filhos, ter capacidade e possibilidade de viajar, ter um carro confortável, meu carro atende às necessidades, enfim. Eu posso dizer que o meu plano B eu já conquistei. E com muito esforço, com muito sacrifício, mas o plano B já está conquistado. E aí a gente começa a renovar os planos, né? Aí começa a fazer uma nova meta e tudo mais. Muitos às vezes não conseguiu ainda, isso está no caminho de conseguir. E deixa eu te contar uma coisa, você não está longe disso não. Continua, não para. Você tem capacidade, você
se está encontrando dificuldades é porque você ainda não encontrou a informação certa para aprender a quebrar, né, algumas barreiras, a ultrapassar algumas barreiras, contornar algumas barreiras que são colocadas para você, assim como é colocado para a maioria das pessoas. Então não desiste. Se você ainda não conquistou pelo menos, né, algo como esse meu plano B aqui, como é o plano B de muitas pessoas, não pare, não desista, você consegue. Só precisa às vezes achar o caminho, ter o direcionamento adequado para acelerar isso. Então guarde bem isso, tá? Não pare, não desista, não desanime, tá? Porque é possível. Você só precisa às vezes do direcionamento adequado e realizar as ações necessárias para isso acontecer. Então eu posso dizer que o meu plano B, né, alternativo àquele meu plano A, foi conquistado e não agora, já há alguns anos. E eu, a partir daí, né, renovei, né, os meus planos, os meus sonhos para fazer coisas ainda mais gratificantes, tá? Então, para muita gente ainda isso aqui é o sonho de vida, né? Talvez era o plano A, né? Ainda é o plano A, mas e depois disso, né? Muitos renovam, e quem não alcançou ainda precisa, né, alcançar isso, e a gente, né, de alguma forma, imagina, está ajudando vocês a ficar mais perto disso, tá bom? Mas é isso, um plano B normalmente é assim, né? Foi assim que você provavelmente planejou realizar os seus novos desejos, por meio da sua atividade profissional. Afinal de contas, nós somos treinados, certo? A profissionalmente resolver problemas, para sermos remunerados por isso, ou seja, ganhar dinheiro para isso, para que com o dinheiro que a gente ganha através do nosso profissionalismo, através das soluções dos problemas que nós entregamos para aqueles que nos contratam, né, a gente possa ter a remuneração para gastar esse dinheiro em outras coisas que nós desejamos. Então, esse é o jogo, esse é o modelo, né, de vida para 99%, acho que, das pessoas. 99% não, se eu for mais metódico nisso, para 97% das pessoas é assim, ok? Você trabalha, nesse seu trabalho você tem habilidades profissionais, e essas habilidades profissionais geram resultados positivos para as pessoas que estão dispostas a pagar pelo seu trabalho, e esse pagamento feito pelo seu trabalho te gera uma renda, te gera uma receita para que você possa acelerar a aquisição de outras sensações, de outras coisas, né? Enfim, que viabilize aquilo que você deseja, ok? Então, esse é o padrão. Mas vamos se aprofundar um pouco no padrão. Então, resolver profissionalmente alguns tipos de problema, né, significa o quê? Por exemplo, eu me especializei em algumas áreas, comecei na área de tecnologia, passei por algumas áreas paralelas, por algumas atividades paralelas, bancária, imobiliária, enfim, para quem conhece um pouco da minha história sabe disso, quem não sabe, em algum momento vai saber, mas essa minha história de aprendizado, ela foi contínua. E as habilidades que eu adquiri, seja estudando, seja trabalhando para alguém, seja de forma curiosa, né, tentando aprender algo além, me capacitaram a resolver problemas. Todos os tipos de problemas? Eu sozinho? Não. Eu não consigo resolver todos os tipos de problemas. Você não vai conseguir resolver todos os tipos de problemas da sua vida. Porém, é possível, eu posso afirmar para vocês que é possível a gente aprender como se resolve todos os tipos de problemas. Não que nós tenhamos que resolver todos, mas saber como se resolve todos os problemas, isso sim é bem diferente e é possível. Você pode fazer isso. Eu já faço isso. Pessoas que estão aprendendo o que eu já sei estão fazendo isso. Então, a capacidade que nós podemos desenvolver, além desta que nos é doutrinada, que é padrão na nossa sociedade, que é trabalhar ou estudar mais de 20 anos de forma geral, de forma genérica, né, que é o que acontece com a maioria das pessoas, para aprender a resolver alguns tipos de problemas, a gente acaba sendo preparado apenas para esses tipos de problemas e não para os outros. Aí vem o pulo do gato, e a partir daqui é nesse ponto que eu acho que vai começar a ficar interessante para você o que eu tenho para te falar. Acompanha aí. Então, foi assim que você se preparou, como a maioria das pessoas se preparam, assim como eu me preparei para resolver profissionalmente alguns tipos de problemas. Os advogados, vamos pegar um exemplo aqui.
até porque eu tenho muita proximidade, já, né, trabalho com advogados, enfim, sou casado com uma advogada já há muito tempo. Então, os advogados são treinados, né? Se você é um advogado, se você é uma advogada, você foi treinado ou treinada para resolver quais tipos de problemas, né? Certamente problemas jurídicos, problemas ligados à lei, problemas ligados à defesa dos seus clientes, problemas ligados à busca, né, de ressarcimento a prejuízos, enfim, o advogado é preparado, né, para resolver problemas de ordem judicial, de ordem legal, ou seja, de forma atuante num processo, de forma preventiva para que não aconteça o processo, ou de forma paliativa, né, quando algo já aconteceu. Enfim, um advogado, uma advogada é preparado para resolver problemas que estão de uma forma direta ou indireta ligados às leis, ok? Ainda que haja alguma variação, né, desculpe aqui os mais detalhistas, mas para ter aqui um conceito, para ter uma ideia geral, um advogado, uma advogada é preparado para resolver alguns tipos, né, de problemas ligados, todos os problemas desses tipos, às leis, né, à área do judiciário, à área legal, à área do direito, ok? Tá claro aqui? Vamos exercitar um pouco isso, que isso aqui no final você vai ver que vai ser interessante para você. Administradores, quem trabalha com administração, né, de empresa, de condomínio, gestão pública, inclusive eu fiz graduação em gestão pública, minha área é administração, além de tecnologia, na área de administração e gestão pública, enfim. As pessoas que fazem cursos, né, que fazem uma graduação, que fazem uma pós-graduação, um MBA, um doutorado, um mestrado, enfim, curso técnico, seja o que for, na área de administração, aprendem, são treinadas de forma geral, especializadas a resolver quais tipos de problemas. Certamente não vão ser problemas da medicina, vão ser problemas da administração. Problemas financeiros, problemas ligados à parte de gestão de recursos, problemas ligados a planejamento, à organização, percebe? Então, administradores profissionais da área de administração, administradores são treinados, são preparados, são instruídos a terem capacidades, né, a desenvolverem suas capacidades para resolver um grupo limitado de problemas da área, né, ou na área administrativa. Fechou aqui? Vamos exercitar mais um pouquinho? Médicos. Médico é preparado para resolver quais tipos de problema? Problemas ligados às pessoas, problemas ligados à saúde das pessoas. Então, quando um médico resolve fazer, né, a medicina, quando uma pessoa, seja ela lá com um sonho de criança ou sendo isso um plano B ao longo da vida, quando resolve ser médico, ou médica, enfim, ela opta por isso porque ela tem um plano por trás dessa profissão. Ela tem um desejo por trás dessa profissão. Ela pretende resolver problemas ligados à saúde das pessoas por alguma razão. E a partir daí surgem as especializações, neurologista, né, cardiologista, enfim, gastro, vários tipos, né, de profissionais se especializam todos na área da medicina. Então, vai percebendo isso daí, que no final vocês vão perceber o que isso tudo, né, interliga. Arquitetos, né, como todos sabemos, para planejar, né, novas construções, para desenvolver projetos, para melhorar ambientes, enfim, tem várias especialidades dentro da área da arquitetura e os arquitetos, as arquitetas optam por essa profissão para resolver quais tipos de problemas? Problemas de saúde das pessoas? Não. Problemas relacionados às leis? Não, né? Arquiteto se especializa nisso para resolver de forma especializada, para ter aí um leque de opções de soluções em arquitetura. E assim nós temos, por exemplo, eu trouxe aqui os agrônomos. Os agrônomos são especializados o quê? Ao desenvolvimento da terra, né? Vamos chamar assim, por exemplo, das fazendas, da alimentação, do agro, né? Vamos chamar de uma maneira geral. Ou seja, eles se especializam em produzir, né? Em resolver problemas de produção de alimentos, por exemplo. Então, é uma outra área, né? Os contadores são problemas ligados à contabilidade, são especializados nisso. Os enfermeiros, a resolver problemas de saúde, olha que interessante, mas não são médicos. Eles optam pela enfermagem para auxiliar os médicos. Ou seja, eles querem resolver, eles querem participar ali dos processos de solução de problemas de saúde com os pacientes, com as pessoas que estão enfermas, né? E tem uma razão por isso, né?
Então, seja porque é um plano B ou porque era de fato um plano A, né? Era o principal sonho, né, dessas pessoas quando eram jovens. Se você for enfermeiro, você vai saber disso, inclusive comenta aí. Se algum de vocês está nessa área, confirma aqui qual é a razão, por qual motivo você entrou na profissão, exercite isso, coloque isso para fora, isso é importante, isso vai fazer bem, acredite em mim. Então, enfermeiros, gastrônomos, né? Gastrônomo, eu generalizei, eu trouxe eles aqui para simbolizar o pessoal da área de restaurantes, porque até eu convivi muito com esse pessoal, resolvi muitas coisas na área de gastronomia, que é o pessoal ligado à área da alimentação, né? Dos restaurantes, principalmente da hotelaria, enfim. Os gastrônomos, eles não estão ali, até fica aqui a dica, a pessoa que se predispõe, né, a investir tempo, investir dinheiro em cursos para aprender, né, a alimentar pessoas, vamos chamar dessa forma, não é só por isso que ela fez, não é só para alimentar pessoas. Muito pelo contrário, ela quer ir além da alimentação. É as sensações, é o que ela pode proporcionar de sentimento para as pessoas que, de alguma maneira, experimentarem as soluções gastronômicas dela. E muita gente, às vezes, né, que não fez uma especialização, ou que não buscou, né, se aprofundar no conhecimento, ou que não era um sonho e é apenas um plano B, é uma adaptação, ou seja, é algo que, eu vou montar um restaurante porque dá dinheiro. Fica a dica, o pessoal que realmente se desenvolve na área de gastronomia tem um dom, ou desenvolve um dom que já possui, que é o dom de fazer bem para as outras pessoas por meio das sensações provocadas pelos alimentos, né, criados de uma maneira mais criativa, de uma maneira saborosa, de uma maneira que gere prazer, ok? Então, tá aqui já uma pequena dica. Qual a profissão que você escolheu? Tem alguém aqui que é da área de gastronomia? Confirma se o que eu estou falando faz sentido, né? Explica aqui para as pessoas o que fez você, caso você seja da área de gastronomia, a optar por essa área profissional. Por que você se predispôs a aprender, resolver, né, problemas de alimentos? Quando eu digo problemas, as pessoas às vezes estão tristes e elas querem comer uma coisa gostosa para se sentirem bem. Ou elas estão festejando algo e elas querem ir para um lugar onde elas, né, possam se alimentar de uma maneira e que traga, além da satisfação, né, fisiológica da vontade de comer, da fome, que tragam sensações. Comenta aí, fala um pouquinho disso, fica à vontade aqui, comenta, que seu comentário é muito bem-vindo e pode ter certeza que ele vai fazer bem para você, não tenha dúvida disso. Psicólogos, os psicólogos, né, por que optam por fazer psicologia, né? Alguns, inclusive, que eu conheço, falam que optaram primeiro para se entender, né? E a partir daí, se entendendo, poder ajudar outras pessoas a se entenderem também, né? De maneira psicológica. Tá aí. Então, psicólogos são treinados para resolver por meio de algumas técnicas, por meio de algumas habilidades, por meio de de bastante conhecimento, soluções, né, da mente, ou para a mente das pessoas, né? E aí vem as especializações, tem uma série de coisas legais. E os programadores? Na minha época, inclusive, programação, na minha época que eu digo de adolescência, ser programador era uma coisa complicada, porque um programador é uma pessoa que se predispõe a desenvolver rotinas que solucionam problemas recorrentes. Olha que interessante isso. Um programador, por meio de uma linguagem de máquina, ele é capaz, sempre, né, desde o início dessa função, dessa profissão, eles desenvolvem capacidades através de estudos, muitos deles, eu fui um deles, posso dizer, de forma autodidata, porque as universidades, o ensino médio, né, a educação infantil, ou seja, de forma geral, não conseguem acompanhar a velocidade que a tecnologia impõe aos profissionais dessa área. Então, um profissional, para sobreviver dentro da área de tecnologia, ele tem que ser muito ágil, ele tem que ser muito perspicaz, ele tem que ter uma capacidade de organização e de resolução de problemas recorrentes de uma maneira muito profunda. E um profissional de programação, ele consegue fazer isso conversando com máquinas, falando para as máquinas através da codificação, né, que a máquina tem que se portar de forma X, Y, Z, dependendo da demanda que ela tiver X, Y, Z. Ou seja, um programador programa soluções. Ele entende aquilo que é demandado pelo analista de sistemas
Ele entende aquilo que o cliente, o dono do produto, ou quem está contratando ele, precisa que seja resolvido, e ele vai lá programar máquinas, programar sistemas, programar rotinas de soluções recorrentes a um problema ou aos problemas recorrentes. Percebe? Então, eles aprendem a resolver quais tipos de problemas? Problemas recorrentes que possam ser resolvidos por meio de máquinas, de sistemas, né, de tecnologia, de forma programável. Está começando a fazer um sentido? Se ainda não, segue aí que tem mais coisa. Dentistas. Dentistas aprendem a resolver problemas ligados à saúde bucal. De forma geral, é isso. Resolvem a tirar dor de dente. Imagina a dor de dente, como ela é ruim, né? Se não fosse um dentista nos ajudar a resolver o problema da dor de dente, como seriam essas pessoas, né, que têm ou já passaram por dor de dente? Só quem sabe, só quem passou por isso sabe, né? Eu já. Então, são pessoas divinas, né, quando a gente encontra e resolve pra gente um problema de dor de dente, né? Então, dentistas são preparados a resolver problemas na saúde bucal, ok? Farmacêuticos, como farmácia, a resolver problemas por meio de produtos farmacêuticos, ok? E o analista de sistemas? O analista de sistemas também são treinados, né, a resolver problemas. Aqui vem um ponto legal. E é aqui que a gente começa a entrar numa outra fase aqui dessa aula, desse treinamento, dessa live. Seja, como eu disse, aceito sugestões. Comente aqui para mim o que você acha que é isso aqui que eu estou fazendo. É uma aula? É um treinamento? É uma mentoria? Enfim, comenta aí que eu começo a usar esse nome e vou pegar as sugestões de vocês e fazer. Mas vamos lá. Todos nós somos preparados profissionalmente para resolver alguns tipos de problemas, um grupo de problemas, e esses problemas que nós resolvemos nos possibilita, né, gerar receita, ter renda, ser pago e remunerado pelas soluções que a gente propõe profissionalmente, para então a gente acelerar, né, a conquista, a aquisição ou viabilizar ambientes para que a gente conquiste e realize os nossos sonhos. Percebe? E o analista de sistemas, ele é um caboclo meio... Eu posso falar com segurança porque há bastante, algumas décadas já, eu faço análise de sistemas, né? Quem já me conhece já ouviu falando isso e, enfim, já fiz muita coisa analisando sistemas. Então, um analista de sistemas, eu posso falar isso com propriedade, é aquele cara que vê um problema complexo, um problema que a pessoa não sabe como resolver, é um problema que gera desperdício, um problema que gera tempo jogado fora, que gera dinheiro jogado fora, que gera não aproveitamento dos recursos disponíveis. Enfim, o analista de sistemas é aquele cara que foi muito demandado no passado, hoje menos um pouco, mas já foi muito demandado para desenvolver soluções. Soluções até então baseadas em tecnologia. Então, o analista de sistemas é aquele que pega na área, vou falar alguns casos, né, que eu fiz, e se em algum momento eu puder exemplificar isso para vocês, eu farei. Mas alguns casos que eu tive que resolver. Problema de uma loja de material de construção que não conseguia controlar as suas vendas, o seu estoque, o seu financeiro. Então, demandava, né, um analista de sistemas para analisar o processo que aquele proprietário, que aqueles sócios desenvolveram ali na sua rede de lojas para melhorar aquele processo. Por quê? Não daria para mudar o processo de forma total. Teria que criar uma solução baseada naquela cultura iniciada por aquele sócio, por aquele proprietário, pelaquela empresa. Então o analista era demandado para resolver isso. Então ali é um caso de aplicação. Teve um outro caso interessante que é para resolver problemas na agronomia. Por que eu trouxe a agronomia? Porque eu tive que ajudar, né, uma grande empresa no Brasil, junto com uma equipe de engenheiros agrônomos, a desenvolver um sistema de acompanhamento, né, do desenvolvimento das lavouras, de cana, açúcar, algodão, milho, enfim. O time deles precisava otimizar o acompanhamento, né, já que eles trabalhavam com seguros e tudo mais. Em algum momento eu vou trazer esse tema para vocês. Para que eles pudessem não ter desperdícios, que pudesse sinalizar para eles, pode acontecer essa pessoa que não está tendo o seu desenvolvimento adequado na sua fazenda e ela pode ter um prejuízo. Então, enfim, um analista de sistemas vem para resolver esse tipo de problema. Um outro problema,
na casa de restaurantes, né? Como que a gente faz um restaurante não perder dinheiro, né, por desvios de produtos, de serviços dos seus garçons e tudo mais? Era um problema. Por muitos anos isso foi um problema na área de gastronomia. Então eu fui chamado em algum momento para fazer uma solução, para desenvolver uma solução com empresários dessa área, e isso foi multiplicado em uma série vou dizer, em milhares de restaurantes, né, de casas de shows, enfim, para controlar, né, a produção de alimentos, a produção de venda de serviços, enfim, dentro desses estabelecimentos. Então, como analista de sistemas, eu tinha que desenvolver algo que fosse mais eficiente, que gerasse economia, que melhorasse o atendimento, que melhorasse as vendas, que evitasse o desperdício, que evitasse o desvio, enfim, tinha que resolver esse tipo de problema. E assim fizemos. Outra área interessante, aí veio a área de condomínios, a área de imobiliária também foi bem legal, porque a área imobiliária é negócios, né? Você tem que fazer vendedor encontrar comprador, vendedor de um tipo de imóvel encontrar o comprador do mesmo tipo de imóvel, ou seja, é um desafio de conectar pontos. Como? De que maneira? Por que meios? É uma forma. Então é assim comecei na área imobiliária. E daí a gente vai seguindo. Você certamente também aprendeu uma série de coisas, mas o analista de sistemas, ele tem uma função que é interessante porque ele né, estimulado a resolver qualquer tipo de desafio que chegue na sua frente. Porque se não for bom em resolver desafios, problemas complexos, não vai sobreviver nessa área. Então, assim como eu não tive a habilidade para ser um piloto de caça, quem não tem habilidade para ser analista de sistemas não conseguiria se desenvolver ou não consegue se desenvolver nessa área. Então, ter a habilidade de resolver problemas complexos com a análise do que funciona e não funciona e conectar os pontos adequados para transformar isso num produto sistêmico, de solução sistêmica de problemas recorrentes e passar esse trabalho para um programador ou para programadores, é algo que requer uma habilidade específica. Mas por que eu parei para falar mais da análise de sistemas? Você já vai entender. É assim que as pessoas se profissionalizam, ok? De forma geral, incluindo o analista de sistemas. Resolver um grupo limitado de problemas. Pensando nessa questão do analista de sistemas, o grupo de problemas que ele é obrigado a aprender a resolver não é de uma única área. Se aparecer um problema na área da saúde, tem que resolver. Se aparecer um problema na área do direito, tem que resolver. Se aparecer um problema na área das finanças, tem que resolver. Se aparecer um problema na área da gastronomia, tem que resolver. Se aparecer um problema na área dos psicólogos, tem que resolver. Um problema na área que eu falei aqui do dentista, tem que resolver, percebe? Então, essa função ela tem uma característica específica. E por que eu estou comentando tanto dela? Vamos lá. Imagine você o que aconteceria quando um analista de sistemas resolve analisar todos os tipos de problemas. Vou repetir a pergunta. Ela é de impacto. Se você entender a origem dela e o que isso pode gerar na vida das pessoas, é algo de se pensar e parar e refletir. Imagine você, um analista de sistemas, que já tem experiência em resolver problemas complexos nas mais variadas áreas, resolvesse analisar analisar todos os tipos de problemas, todos que a mente dele alcança. E a partir dessa análise, desenvolver uma solução sistêmica para que você, para que eu, para que qualquer pessoa conseguisse colocar em prática um sistema de solução de problemas, não baseado em tecnologia apenas, não baseado na psicologia, não baseado na capacidade pessoal de cada um resolver, com seus recursos humanos e materiais, esses problemas. Para qualquer pessoa, imagine você podendo saber ou podendo praticar um sistema de solução de problemas que atende a qualquer situação. Você entende o impacto disso? O que isso poderia provocar na vida das pessoas? Pois bem, reflete isso, que tem coisas aqui ligadas a isso que vai fazer mais sentido ainda. Imagine como seria o melhor plano B
construído por um bom analista de sistemas. Lembra do plano A? Plano A é o nosso sonho. Quando o plano A não dá certo, e assim acontece com muitas pessoas, a gente parte para o plano B. E o plano B muitas vezes está ligado a uma casa, família, esposa, viagem, carro, conforto, boa alimentação, enfim. Esse é o plano B, é a parte, né, mais comum, os desejos mais comuns. Então imagine você poder colocar o seu plano B em prática, mas de uma forma que foi desenvolvida por um bom analista de sistemas. O que o analista de sistemas faz? Pega problemas complexos, analisa sistemas complexos de produção e transforma eles em sistemas mais simples. Imagina você, uma pessoa que é capaz de desenvolver um sistema que ninguém imaginou antes para resolver uma operação, um processo complexo e transformasse esse processo em algo mais simples. Fazendo isso com base nas experiências de outros projetos, de outras coisas que já desenvolveu. Eu não conheci ninguém até hoje que fizesse isso, por isso eu resolvi fazer. E à medida que eu comecei a colocar isso em prática, a ensinar pessoas a fazer isso, e já faço isso já há algum tempo, as soluções vieram. Aqueles sistemas que antes eu resolvia em algumas determinadas áreas, agora é possível aplicar para qualquer pessoa de qualquer área profissional. Ou seja, é possível acelerar resultados, acelerar objetivos, produzir mais, né, gastando menos, todas aquelas coisas que a gente sabe que a tecnologia, por exemplo, faz, é possível fazer na nossa vida. Mas para fazer isso precisa ter a base, conhecer as linguagens, conhecer os caminhos para fazer isso. Tá fazendo sentido para você isso? Se tá, comenta aqui. Porque a partir de agora o negócio fica mais maluco ainda, fica mais show de bola, fica poda, fica fogo. Então, segue o fluxo que você vai ver umas coisas legais a partir deste encontro e dos outros que virão. Primeiro, esse analista de sistemas deveria fazer o quê? Ele analisaria as pessoas que precisaram partir para o plano B. Para começar uma boa análise, a gente precisa entender o que a gente tem na mão, quem são as pessoas envolvidas. Então, para que eu pudesse desenvolver um método com técnicas que resolvesse problemas recorrentes na vida das pessoas, a primeira coisa que eu tive que fazer foi o quê? Conhecer e analisar pessoas. De tal modo que esse sistema pudesse ser replicado em qualquer ambiente com quaisquer pessoas. Então, para que eu pudesse fazer isso, eu primeiro precisei analisar pessoas. E para implantar em cada ambiente, dependendo da cultura que cada um tem, eu preciso analisar pessoas. Porque a partir do momento que eu analiso as pessoas, eu começo a personalizar o plano B. O sistema de solução do plano B, do plano A, ok? Eu falo plano B porque cada um tem o seu. E quando já resolveu o plano B, que nem eu já disse que resolveu o meu, a gente vai para outros planos, né? Então, o plano C, o plano D, o plano alfa, enfim, né? Então, outra coisa que esse analista precisaria fazer é analisar o plano B escolhido pela pessoa que o contrata e entender se esse plano escolhido ele é fácil, é viável para essa pessoa. Tudo para evitar o quê? Adaptação. Adaptação é um perigo. Nenhum analista de sistemas gosta de trabalhar com adaptação. A adaptação traz a qualidade mediana para a solução. A adaptação é, na palavra mais adequada, a solução medíocre, a solução que não resolve, é o paliativo, é a gambiarra, é aquela coisa que só está protelando a quebra, né, o travamento de uma operação. Adaptação é um problema para um analista de sistemas. É um problema para quem quer resolver as coisas de forma definitiva e recorrente, ou seja, de uma maneira que, se o problema aparecer de novo, ele possa ser resolvido. E só dá para fazer isso de uma forma segura quando a gente não adapta. Porém, infelizmente, a nossa cultura, o que a gente aprendeu nas escolas, o que muitos ainda continuam aprendendo no seu dia a dia, o que os nossos pais aprenderam, o que nossos avós aprenderam, o que, se você não tomar cuidado, seus filhos vão aprender, é que a gente tem que se adaptar.
Mas por que a gente é ensinado a ter que se adaptar? Porque em algum momento alguém resolveu problemas que não eram fáceis de resolver por meio da adaptação. E daí surge, né, uma máxima que alguém já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, que os que sobrevivem, os mais fortes, são aqueles que se adaptam melhor. Eu já discordo isso, a gente evoluiu, a humanidade evoluiu, e hoje ela não precisa mais ter isso como uma máxima para as pessoas. Então, se você ainda acredita nisso, lamento em te desapontar. A adaptação não é o caminho do mais forte. É o caminho daquele que tenta resistir e que em algum momento vai quebrar. Em algum momento vai perceber que não foi a melhor escolha. Porque a adaptação é a remediação incompleta. É a solução incompleta. A adaptação é o que faz as pessoas ficarem infelizes. É o que faz as pessoas perderem uma vida inteira de tempo e muitas vezes de recursos, fazendo algo que não está para ela, que não é, aí vem a palavra, adequado para ela. Então, adaptação é algo que a gente foi preparado, ensinado, instruído e até desenvolvemos algumas habilidades para realizá-lo. Mas essa adaptação não é o que resolve as coisas de forma definitiva na nossa vida. E muitas pessoas, seja por conta do plano A, por conta do plano B, por conta de expectativas criadas que não querem frustrar, ou que infelizmente querem fugir dessas frustrações que a vida às vezes impõe, acabam entrando em situações, aceitando ambientes, aceitando relações por meio de adaptações. Então, se você está adaptando a sua vida, pare de se adaptar imediatamente. Como você faz isso? De hoje para amanhã? Não. Prepare-se para acabar com a adaptação. Prepare-se, busque instrução, aprenda como você sai da adaptação. Porque se você não sair da adaptação, você não vai ter a sua vida plena. A solução dos desejos, das coisas que você almeja na sua vida, não vai ser plena. Porque a adaptação não é sinônimo de solução. A adaptação não é sinônimo de que você vai resolver problemas. Pelo contrário, você só vai postergar o quê? O rompimento em algum momento. Ou seu, ou daquilo que você adaptou. Enfim, tenha isso em mente. Guarde isso. A adaptação não é um caminho e nenhum analista de sistemas gosta de coisas adaptadas. Ainda que usem esse artifício, é até achar a solução. Porque tem que sair da forma adaptada. Tem que sair da gambiarra. Tem que sair da solução medíocre. Tem que ir para a solução completa. Tem que ir para a solução definitiva. Tem que tornar a coisa leve, simples e repetitiva, para que quando aquele problema aparecer, a solução seja instantânea, imediata, automática. Entendeu? Então, vamos lá. Se não podemos se adaptar, né, porque devemos evitar a adaptação, é justamente aqui. Por quê? Os problemas mal resolvidos geram frustrações e são elas que nos levam à adaptação. Qual é o custo da adaptação? Já parou para calcular qual custo você acaba sofrendo, tendo, né, pela frente com a adaptação? Eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui. Tem pessoas que às vezes optaram por uma profissão, optou por ser advogado, optou por ser médico, engenheiro, programador, arquiteto, enfim, entrou na área de gastronomia por necessidade. Necessidade imposta por alguém que ele amava, que ela amava, necessidade financeira, por não ter outra opção mais viável, mais próxima, mais fácil, por não se conhecer bem, e isso, aqui, abre um parênteses, acontece com muitas pessoas. As pessoas não conhecem as habilidades que têm naturais, não conseguiram métricas para desenvolver esse autoconhecimento, e aí acabam optando por escolhas, né, ou fazem escolhas, ou optam por caminhos profissionais que não são adequados a si. Mas, como sempre aprenderam, que a adaptação é o que os tornam fortes, é o que as tornam fortes, seguem nessas profissões trabalhando de forma contínua. Porque o salário é bom, porque é uma profissão que paga bem, porque é um ambiente de trabalho mais agradável do que outros, enfim.
a pessoa não leva em consideração a capacidade dela de fazer aquela rotina profissional, né, trazer mais problemas resolvidos de forma agradável. Olha as coisas começando. Quem não viu os vídeos anteriores, quem não viu a aulão, né, a aulona anterior sobre problemas agradáveis, desagradáveis, que são os dois tipos de problema. Enfim, quem não viu isso, vê, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora. Se você tem uma condição de escolher uma profissão onde todos os problemas que você vai resolver, ou pelo menos mais de 80% deles, são problemas que você resolve de forma agradável, de forma leve, onde você se sente bem resolvendo eles, se você não conseguiu uma profissão nessa linha, ou se a sua profissão, se a sua atividade não traz isso, você precisa rever alguns pontos da solução dada por você para a sua vida. Porque se você continuar insistindo nessa adaptação, primeiro, eu te garanto, a solução que você está dando para a sua vida, ela é incompleta. E se você não sabe como, né, medir isso, perceber isso, não se preocupe. É para isso que eu estou aqui e eu pretendo ajudar vocês, na medida do possível, de forma gratuita, né, a resolver isso. E para aqueles que têm mais pressa, que não conseguem esperar ou que querem resolver isso mais rápido, em breve eu vou trazer soluções mais rápidas para isso. Mas, em primeiro momento, o que eu quero trazer para vocês é a análise concluída, testada e aprovada da solução sistêmica de problemas. Ok? Então, o custo da adaptação é o sofrimento. O custo da adaptação é a infelicidade. O custo da adaptação é abrir mão de desejos para atender expectativas que têm esse medo de se tornarem frustradas. Então, muitas pessoas se adaptam porque foram instruídas a isso, entram nessa condição por acharem que é o único caminho de alcançar os seus objetivos, de atender às expectativas de quem está ao redor e de que vão ter uma vida melhor se conseguirem manter essa adaptação. Então, a adaptação é um vício, né, que foi criado por, em algum momento, ter sido uma solução na sociedade moderna. Então tem muita gente se adaptando a muitas coisas por aí, porque não entendem que a adaptação é um paliativo, que a adaptação é algo incompleto, que a adaptação é uma solução medíocre, é uma solução pela metade, é uma solução que não leva à felicidade, né, humana. Então, se você tem algum ponto da sua vida que está adaptada, você precisa rever isso. Você precisa sair da adaptação. E eu vou dar aqui uma dica de como você pode sair da adaptação, né? Porque se você não sai da adaptação, um dos sintomas muito grande, muito óbvio de quando a pessoa está numa vida muito adaptada e a adaptação já está trazendo sofrimento, é a insônia. São pessoas, por exemplo, você não consegue dormir, dá lá, né? Sem causa nenhuma, sem nada que te agrade, que te faz feliz, você perde sono, você perde saúde, enfim. É um dos custos da adaptação, né? Mas qual que seria a alternativa? Qual que é a melhor alternativa? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque eu não tomei água com limão. E é muito bom, inclusive. Então, qual seria a melhor alternativa? O que você poderia fazer para, né, resolver a questão da adaptação? O que fazer, né, para evitar as adaptações e resolver esses problemas de uma maneira completa, né, definitiva? Como se faz isso? Tem um caminho. Se você não quiser se adaptar, você deve escolher, você precisa escolher esse caminho. Pois você já deve ter ouvido a frase, aqui eu trago de novo ela. Quem trabalha muito não tem tempo. Trabalha muito, não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem trabalha muito, geralmente trabalha muito porque está resolvendo problemas desagradáveis. Porque quem resolve problemas agradáveis, na verdade, muitas vezes nem se sente trabalhando. Eu, particularmente, ajudando pessoas a resolver seus problemas, claro, dentro de uma quantidade de tempo viável para isso, eu me sinto muito bem. Fazer e compartilhar esse material, preparar tudo isso, dedicar tempo, dedicar investimento, enfim, fazer o que eu faço, me faz bem. Então eu não considero trabalhar muito fazendo isso. Eu me considero fazendo qualquer outra coisa menos trabalho. Então, quem trabalha muito é porque se adaptou.
Quem se adapta fica vivendo uma vida de solução de problemas desagradáveis. Por quê? Não percebeu ainda ou não encontrou o caminho de pôr em prática a sua capacidade resolutiva em problemas agradáveis. Porque quem resolve problemas agradáveis tem uma vida mais leve. Entende? Ganha mais. Produz muito mais. Ganha dinheiro, inclusive. Então, se você não está conseguindo isso, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está adaptada. E você precisa parar com isso imediatamente. E o parar imediatamente é, no mínimo, pelo menos, acompanhar esses conteúdos que eu estou trazendo. Eu vou ajudar muitas pessoas a se destravarem, a parar de se adaptar. A adaptação não é o caminho de uma boa vida para ninguém, ok? A adaptação, ouça um bom analista de sistemas complexos. A nossa vida ela é complexa. A vida de todos nós é complexa e é particular. E um analista de sistemas analisa problemas complexos, particulares e desenvolve soluções. Então o que eu tenho para te entregar, e você tem que acompanhar aqui, são as soluções viáveis para você colocar em prática e sair da adaptação. Fazer a sua vida funcionar de uma forma mais leve, mais simples, mais prática, mais produtiva, com mais retorno. Entende? Veja como que funciona isso. Então, a palavra-chave é adequação. Nada funciona melhor do que algo adequado. Nada é mais preciso do que o adequado. Quando é menos, é adaptado. Quando é mais, é desperdício. Então, o adequado não é mais e nem é menos. O adequado é o ideal. O adequado é o necessário. O adequado não dá para pôr, não dá para tirar. É aquilo que resolve. Então, se você não tem uma vida adequada, se você não tem um trabalho adequado, se você não tem uma renda adequada, se você não tem pessoas adequadas ao lado de você, se você não tem essas coisas que você deseja de forma adequada, sua vida está adaptada. Você está no erro, você está tendo uma solução medíocre, uma solução pela metade, que vai te gerar infelicidade, que vai te gerar problemas, que vai te gerar prejuízos, que vai te gerar uma vida medíocre, uma vida mediana. Sai disso. Evita isso. Acaba com isso. Sai da adaptação. Isso foi uma solução dada no passado, quando a nossa civilização, a nossa humanidade não tinha tanto conhecimento difundido como hoje. Depois do advento da internet, depois da possibilidade de encontrar conhecimento de uma maneira mais pronta e rápida, não há razão para a gente ficar insistindo em soluções pela metade. E a adaptação sobrevive, o que tem a maior capacidade de se adaptar, é uma solução mediana, medíocre, já é passada. Não dá mais para ficar nisso. Dá para resolver de forma melhor. E como você resolve? Está aqui o ponto de partida. A adequação. Adeque a sua profissão, adeque a sua atividade, adeque os seus relacionamentos, adeque o seu padrão financeiro, adeque os seus sonhos a tudo aquilo que você sempre buscou. A vida é transitória. Se você parar, né, tentando adaptar-se aos cenários, aos ambientes, às pessoas, à profissão, ao trabalho, à renda, não sei o que, você vai ter uma vida incompleta. É assim. Desculpa falar de uma forma tão objetiva, mas é assim. Se você não ficar atento ao perigo da adaptação, você vai ter uma vida medíocre, pela metade, não solucionadora. Você não vai ter seus sonhos resolvidos. Entendeu? Então vamos lá. Então, você se lembra da última vez? Olha que coisa legal aqui. Você se lembra quando você sentiu a adequação? Eu vou fazer um exercício rápido aqui para você. Qual foi a última vez que você percebeu um dia adequado na sua vida? Roberto, mas o que é um dia adequado? Um dia adequado é aquele que você chega no final do dia cansado, você resolveu muitas coisas, você resolveu muitos problemas, você ajudou muitas pessoas, ou seja, você criou muitas soluções, você fez o que você gosta de fazer, muito mesmo, mas você chega feliz no final do dia. Você chega com aquele dia com uma sensação de leveza e de tranquilidade. Se você já passou por isso, primeira coisa que eu te peço, comenta aqui. Se algum dia você sentiu um dia assim, comenta aqui. Porque se você não sentiu, você deve berrar aqui. Porque você não sentiu um dia adequado. Se você não teve essa sensação na sua vida, é porque você ainda
não conhece o poder, a capacidade que você tem em resolver problemas de maneira adequada, de resolver problemas agradáveis. Sua vida deve estar sendo um peso, porque você deve estar resolvendo só problemas desagradáveis, se você nunca sentiu um dia de adequação. Então, se você quer ter um dia de adequação multiplicado 365 dias por ano, você tem que se entender, você tem que buscar um conhecimento para que você possa tornar esse dia mais leve, que você possa produzir muito mais, de uma forma leve, satisfatória, agradável. Entende? Esse é o poder da adequação das suas rotinas, do seu trabalho profissional, principalmente. Se você conseguir adequar isso profissionalmente, dá para multiplicar isso depois na vida pessoal também, rapidamente. Guarda isso. Então, você gostaria de repetir esses dias mais leves e mais adequados? Quer saber o que acontece, né, quando o analista de sistema resolve analisar, desenvolver e resolver problemas da vida de pessoas como você? Você quer saber como que funciona isso? Pois bem, esse presente eu vou dar. Vocês vão acompanhar, é o compromisso que eu abro agora com vocês, vocês têm que acompanhar todos os conteúdos que eu vou entregar daqui por diante. Compartilhe, faz esse negócio girar, não vai fazer mal nenhum para você, vai fazer, pelo contrário, muito bem. E aí eu vou te dar em contrapartida isso. Já estou dando aqui, na verdade é isso. Eu já estou lhe dando aqui a base, o ponto de partida, o pontapé inicial para que você possa, né, parar de se adaptar na sua vida. Então, se você quer saber o que um bom analista de sistemas pode te entregar por meio de soluções que foram desenvolvidas, foram criadas e problemas que foram resolvidos, problemas de vida. Não é um problema que se aplica à tecnologia agora, não é mais um problema no comércio, numa indústria, numa lavoura, num prédio. Não é isso que eu estou entregando. Isso continua. Está ali. São problemas específicos, de uma ordem específica, numa área específica. Mas tem outras coisas mais legais para se resolver, que é o problema de vida das pessoas. E para resolver um problema de vida, você precisa ter, no mínimo, a capacidade, né, de, se você quiser resolver você mesmo, de ser um bom analista de sistemas complexos. Agora, se você não tem essa capacidade pronta para você ou alguém assim do seu lado, segue, me acompanha, me segue que o negócio vai ficar diferente. Segue o Trendsetter, né? Assim que eu ando comentando já há alguns anos, até para um nome que um amigo acabou ajudando eu a desenvolver, Trendsetter. Segue o Trendsetter, segue o formador de tendências. Não evite tendência. Tendência é algo que você não consegue escapar. Tendência acontece. Então não fuja das tendências que você tem na sua vida. E as tendências boas, porque as ruins são todas baseadas na adaptação. Eu quero te direcionar para que você siga as tendências da adequação. E se você não sabe como seguir as tendências da adequação, você precisa me acompanhar, você precisa consumir os conteúdos daqui por diante. Porque só assim você vai ficar mais próximo da adequação na sua vida. Eu analisei isso, eu vi esse problema complexo acontecer com centenas de pessoas, vi isso acontecer comigo, resolvi. Acabou, meu plano B já está resolvido. Eu não consegui ser piloto de caça da aeronáutica. Não tem como, não é para mim. Infelizmente, a minha condição humana, né, não deu. Enfim, tudo bem. A gente tem que aprender a viver com algumas frustrações, mas não se adaptar a elas. Eu não me adaptei a essa frustração, eu só percebi que não dá. Então, eu compenso ela com outros sonhos, com outras coisas, de forma plena, não de forma adaptada. Tá aí a dica, tá? Então, o que é possível fazer se você partir para a solução, né, que eu proponho para você? Como um bom analista de sistemas, que vendia sistemas, que desenvolvia sistemas, que entregava sistemas de solução, a gente tinha que dar algum resultado para quem investia na gente, ok? Por enquanto você só está investindo tempo. É só isso que você está gastando aqui comigo, ou me ouvindo e entendendo essas coisas que eu estou compartilhando. Então, para quem investe num analista de sistema, na solução de um analista de sistemas, precisa ver resultado. E se não viu o resultado, é porque você ainda não experimentou a solução plena, porque o analista de sistema é metódico, o analista de sistemas te entrega a coisa de forma plena, completa. Não tem meio termo. Ou funciona ou não funciona. Então, se você aceitar colocar em prática o sistema que eu desenvolvi para que você possa resolver uma rotina, um processo complexo, que é o nosso processo de viver, certamente você vai ter esses benefícios. Então, o primeiro benefício,
Você já pensou como seria a sua vida se você pudesse ganhar 10 vezes mais no que você faz? Mais dinheiro, mais tempo, mais qualidade de vida, mais, enfim, passeios de qualidade, enfim, 10 vezes mais, multiplicar. Eu só estou dando uma pequena proporção do que é possível conquistar seguindo esse sistema. Ganhar mais dinheiro faz parte do processo. Ganhar mais tempo. Quem não quer ganhar mais tempo para fazer o que for, né? Até para ganhar mais dinheiro, né? Algumas pessoas querem isso, mas de repente você quer mais tempo para poder estar com a família, você quer mais tempo para poder viajar, você quer mais tempo para fazer algo que você gosta de fazer e não consegue fazer sozinho, né? Sozinha. Então, ganhar mais tempo, ganhar mais saúde, mente sã, corpo são. Não tem como você ter um corpo são se a sua mente não está sã, né? Você não consegue, é difícil. Então, ter saúde é um dos benefícios. Ganhar mais paz, ganhar mais prazer de vida. O que você acha disso? Você já pensou em ganhar tudo isso? Esse é o benefício, é a contrapartida de se investir numa solução, né, desenvolvida para resolver a complexidade de vida, a sua complexidade de vida. É claro, cada um tem o seu padrão, a sua cultura, a sua necessidade específica. Nenhum sistema se implanta de uma forma Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Não é um aplicativo que se faz assim, não é isso. Isso aqui é outra parada. É um outro tipo de sistema, ele é personalizado, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ter um ambiente adequado para ser implantado. Então, segue o fluxo, segue esse material todo que tem daqui por diante. Agora você já está entendendo um pouquinho mais o que é o Trends. Então você vai encontrar mais equilíbrio, não tenha dúvida nenhuma. Você seguindo o passo a passo da implantação desse novo sistema na tua vida, né? Seja aqui por meio dos conteúdos gratuitos que eu vou estar compartilhando, que já estou compartilhando, seja por conta dos treinamentos que vão acontecer, de lives que vão acontecer, enfim, de coisas que eu estou fazendo aí, tudo isso paralelo ao meu dia a dia, às minhas responsabilidades profissionais que eu já tenho assumidas. Isso aqui é a parte, isso aqui é um trabalho extra que eu estou fazendo, é outra parada, né? Então é assim que você vai poder, né, ganhar mais e conquistar mais equilíbrio na sua vida. Acompanha, aprende a implantar esse sistema para você. O Trends é isso, é um sistema que foi desenvolvido por um bom analista de sistema que se prontificou, que decidiu analisar e resolver os problemas complexos da vida humana. É muito louco isso aqui. Isso daqui arrepia, até quando eu falo de poder fazer isso para as pessoas, né? Eu queria ser um piloto de caça para defender uma nação, para defender com um bom armamento, com um bom sistema de defesa, né, o território do país. Era esse o meu sonho, era isso que eu queria, né? E por meio dessa profissão eu ia conseguir as outras coisas que todos nós queremos, né, que é o plano B. Mas o plano A era conseguir isso por meio dessa profissão que era piloto de caça. Eu não consegui por essa, mas eu acho que eu estou encontrando um novo caça aqui, um novo caminho de poder defender pessoas, né, das situações difíceis da vida daqueles que se aproveitam. Então, tá aí, eu acho que isso você vai gostar. Só que você tem que prestar atenção numa coisa. Presta atenção nisso. Você não vai ganhar mais se você preferir resolver menos problemas. Não caia na ilusão de que ter menos problemas para resolver te tornará mais feliz, te trará uma vida mais abundante, te trará as conquistas que você pretende ou que fará você realizar os seus sonhos. Não é resolvendo menos problemas que a gente conquista coisas. É o contrário. É o contrário. Você tem que resolver mais problemas. Você precisa aprender a resolver mais problemas. E aí vem o fechamento de tudo aquilo que eu falei no início. Se você é um advogado e a sua vida não está boa, se você não está conseguindo, né, ter uma vida tranquila com a sua esposa, com seu marido, com seus familiares, se a sua profissão não está te deixando bem, é porque você está se adaptando ou criando expectativas e soluções, expectativa na solução de alguns problemas que você ainda não foi preparado para resolver.
Você foi treinado e preparado para resolver problemas no judiciário, mas seus problemas de relacionamento, seus problemas de vida, de saúde, você não se conhece. Deixa eu falar isso para você de uma forma aberta. Você pode não se conhecer plenamente, você não sabe quais são as suas tendências. E se você não sabe quais são as suas tendências, você não aproveita todos os seus recursos humanos. Então, se você aprender isso, isso vai melhorar. Se você é médico, se você é médica, se você está lá com uma profissão que ajuda tantas pessoas, mas não consegue ter a sua vida tranquila, não consegue ter a sua vida satisfatória, não consegue ter paz, não consegue ter equilíbrio, a sua parte financeira eventualmente está complicada ou não, né? A sua parte, a sua área, né, de prazer, de viagens, né, enfim, de sensações boas não está boa, de relacionamento, marido, esposa não está bom, é porque você não conhece as suas tendências, você está se adaptando. Se você é um contador e não consegue fazer com que sua vida funcione melhor, está com problema no trabalho, está com problema com a esposa, está com problema com os funcionários, com o cliente, enfim, alguma coisa aí na sua profissão está adaptada. Você precisa mudar. Você não pode seguir dessa forma. Se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, uma engenheira, um arquiteto, enfim, se você é da área, né, da construção, da parte de entrega de sonhos, vocês são construtores de sonhos. Mas se você não consegue realizar os seus sonhos, se você está tendo problema com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, enfim, com seu pai, com sua mãe, está tendo problemas, é porque você só foi treinado a construir sonhos, entregar sonhos na profissão que você fez. Mas e os seus sonhos? Aquilo que não envolve a sua especialidade profissional. Você foi treinado para resolver? Não. Certamente não, porque se você tivesse o treinamento adequado, você não se adaptaria a algumas situações. Você adequaria essas situações. Percebe? Se você é um programador, tem problemas de relacionamento, tem problemas com a sua esposa, tem problema com o seu marido, tem problemas no trabalho, tá com uma vida chata para dedéu, enfim, se tá alguma coisa que não tá legal, você precisa encontrar uma forma de destravar isso. E para você destravar isso, você precisa se conhecer mais. Mas como que você vai se conhecer mais se você acha que já se conhece? Porque se você acha que já se conhece, você acha que não vai precisar. E aí se adapta. Ah, não, isso aqui eu tenho que me adaptar porque essa é a melhor forma, isso é a solução do problema. Não, não é a solução. Percebe? Então, para cada profissão, qualquer uma, seja qual for a sua profissão, se você está indo bem na profissão, mas nas outras áreas da vida e dos relacionamentos não está boa, tem coisa adaptada aí no meio do caminho. Se você não está bem na profissão e também não está bem nas outras áreas, puxa, o negócio já está ficando perigoso. As adaptações que você vem construindo não vão te levar a solucionar nenhum desses problemas. Então, entenda que você foi treinado, você foi especializado ou especializada em resolver apenas alguns tipos de problemas, não todos. Não todos. E para você aprender a resolver todos, como se resolve todos os problemas, não que você tenha que resolver por si todos. Tem coisas que dependem de outras pessoas. Não adianta tentar fazer tudo sozinho. Não adianta resolver tudo sozinho. Você precisa de ajuda. Ajuda de alguém que possa te direcionar, primeiramente, e que você, sabendo qual é a direção, você também possa redirecionar as pessoas que estão ao seu redor. É só assim que você vai se destravar. Então, se você quer ter uma vida mais equilibrada, quer ter uma vida adequada, leve, que funcione, que te traga mais prazer, que te traga mais paz, que te traga mais dinheiro, que te traga mais condições de realizar seus sonhos, enfim, que te traga a possibilidade de ganhar no mínimo 10 vezes mais, então você precisa aumentar o seu autoconhecimento. Você precisa aprender a resolver mais problemas. Você precisa saber como se resolve qualquer tipo de problema. Se você não aprender isso, se você não buscar o conhecimento para aprender isso, desculpe falar, mas você estará condenado ou condenada a viver uma vida adaptada, uma vida de solução pela metade, uma vida com a solução medíocre. Tá? Então é isso que tem aí pela frente, se você não se interessar em fazer isso. Então segue aqui o conselho, busque, né, a capacidade de aumentar o seu autoconhecimento para então você saber o que você tem na mão para resolver problemas. Porque se você não sabe nem isso, ou se você acha que sabe, mas não está dando certo, alguma coisa aí está com a solução pela metade. Em alguma área
do que você faz, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, algo está adaptado. E essa adaptação não é a solução, tá? Então, o segundo passo, para a gente encerrando aqui, né? Analise como você resolve os seus problemas e experimente conhecer quais são as suas tendências psicocomportamentais. É a última etapa que eu vou falar hoje, já ficou, né, bastante longo aqui, mas é algo importante que você precisa conhecer. Então, primeiro passo para você sair da adaptação é analise como você resolve os seus problemas e experimente conhecer quais são as suas tendências psicocomportamentais. Todos nós temos uma pré-programação neural, temos uma capacidade e uma habilidade, ou melhor, temos capacidades e habilidades, né, neurais baseadas em 5 tipos de energia, ok? Em algum momento oportuno eu explico sobre isso, não vou me aprofundar agora, mas nós temos 5 capacidades, 5 qualidades, né, em proporções variadas, que são recursos que nós podemos colocar em prática para que a vida funcione melhor. E esses recursos já estão programados dentro de cada um de nós e é o que nos permite desenvolver tarefas com mais facilidade ou com mais dificuldade. E quando nós optamos por forças circunstanciais a resolver as tarefas mais difíceis, mais desagradáveis, a gente deixa de aproveitar os nossos recursos e as nossas tendências naturais psicocomportamentais. E essas tendências, essas capacidades, esses recursos que nós temos, se bem aproveitados, é o que destrava a nossa vida. Então, muitos de vocês ainda não conhecem isso, vocês não sabem quais são os caracteres, né, o mapa de caracteres de vocês. Muitos que aprenderam ou souberam como é o mapa de caracteres, às vezes não conseguem colocar isso em prática. E eu posso ajudar vocês a resolver tudo isso. Eu posso ajudar vocês a entender quais são o mapa de caracteres que vocês têm, dessas 5 capacidades, né, e tendências psicocomportamentais, e quais não são. Porque quando você tenta usar elas de forma adaptada para recursos que você não possui em abundância, você entra numa vida mais difícil, você entra numa solução de vida ou de problemas de maneira incompleta, e aí você começa a criar, né, as dores, os desconfortos, os problemas de relacionamento e os problemas profissionais. Então, ter o autoconhecimento, e para ter o autoconhecimento você não tem como alcançar ele se você não passar por essa forma de conhecer as suas tendências comportamentais, você não vai sair do lugar que você está. Né? Talvez você só vai conseguir se suportar ou suportar mais as adaptações que você mesmo vem criando. Então sai disso, foge disso, tá? Tendências psicocomportamentais, eu posso dar alguns exemplos para vocês, tá? Durante toda a sua vida, se você fazer um resgate na memória, você vai perceber que algumas atividades você consegue desenvolver com mais facilidade do que seus amigos, do que as pessoas que estão ao seu redor. Essas capacidades, essas habilidades que você possui, elas são diretamente ligadas à sua formação neural, à sua formação psíquica, à sua formação humana. E fugir delas se não outro caminho, a adaptação. Então não foge delas, você precisa adequar elas à sua profissão, adequar elas aos seus relacionamentos, adequar essas tendências aos seus ambientes profissionais, de vida e pessoais. Então, a dica que eu deixo aqui para você é, você aprendeu, você sabe sim resolver muitos problemas. Você foi treinado e preparado para resolver um grupo limitado de problemas. Agora, poder alcançar um sistema, poder alcançar um método, ou poder alcançar as técnicas que te permitirão resolver, né, qualquer tipo de problema, que você saberá como se resolve qualquer tipo de problema, isso é libertador. Então, se você quer se libertar, se você quer sair, né, das suas adaptações aí de vida, você primeiro precisa passar pelo autoconhecimento, você precisa conhecer as suas tendências psicocomportamentais, você precisa, no mínimo, acompanhar isso que eu já venho falando, né, no último mês, e o que virá daqui por diante. E se você participar, eu garanto para você que a sua vida vai ser adequada e plena, sem exageros e sem desperdícios e sem falta, sem adaptações.
ok? Então, pensa nisso, guarda isso. Hoje o que eu tinha para te dizer é isso. Eu me especializei em quê? Em resolver todos os tipos de problema. Parece um pouco pretensioso, parece um pouco exagerado, mas é o que é. Eu aprendi por meio de uma profissão que era análise de sistemas, a analisar problemas complexos, a desenvolver soluções simples por meio da tecnologia. Fiz isso por pelo menos 3 décadas, 30 anos resolvendo nas mais diversas áreas que você puder imaginar soluções a processos complexos. E nos últimos anos eu decidi desenvolver, fazer uma análise de um sistema mais amplo, de um sistema mais completo e mais comum para todas as pessoas, que é analisar o processo de vida de pessoas, ou seja, analisar a complexidade da vida e desenvolver uma solução, um método mais simples para você ter mais paz, ter mais prazer, ganhar no mínimo 10 vezes mais, ganhar tempo, ganhar dinheiro, enfim, ganhar qualidade de vida com as pessoas que você ama. Então, eu desenvolvi o sistema, eu já testei ele já está rodando, ele já tem gente se beneficiando. Então, se você também quer se beneficiar, de forma gratuita, segue aí pelos conteúdos. Se você precisar acelerar, fica atento, porque logo vai ter treinamento para isso, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que o Beto aqui tenha trazido algo bacana para vocês. Faz o que você tem que fazer para que isso alcance outras pessoas. Não deixe de comentar, não deixe de colocar para fora. Quem vai ver seu comentário não te conhece mesmo. Coloca lá dentro do que eu falei hoje aqui, o que você achou, o que você sentiu, né, em ouvir tudo isso que eu passei hoje aqui para você, tá bom? Eu acho que isso vai te ajudar. Para mim vai ser uma satisfação. Isso são pílulas energéticas, né, de motivação que você pode me dar, comentando de que forma tudo isso que eu passei aqui, que eu investi tempo, algum dinheiro para te alcançar, está trazendo, está fazendo a sua vida. Se estiver fazendo coisa boa, bingo, estou acertando. Se ainda não estiver te alcançando, me fala que a gente tenta desenvolver o próximo conteúdo baseando-se nisso que você apontar. Mas, de um jeito ou de outro, procure saber aonde você está se adaptando, aonde as coisas não estão se resolvendo de forma completa. Pare de se adaptar, pare de ter a solução pela metade da sua vida. Faça as coisas funcionar de uma maneira plena, total, completa. É mais simples do que parece. E eu posso te ajudar nisso, tá bom? Então, é isso que eu tinha para hoje. Espero vocês no próximo Trends e um abraço. Tchau. Fui!